Mais um Papo Mineiro e desta vez nós vamos conversar bastante, porque nós vamos agora conversar com Leônidas Oliveira, um homem da cultura e do turismo, e muito a contar, uma experiência muito vasta nos dois setores, que estão unidos agora sob o seu comando na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Então seja bem-vindo, Leônidas, e vamos Muito conhecer um pouco da obrigado, sua meu história. amigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer papear. Minas, a gente tem essa característica, né, do papo bom, e de ficar junto, né? E com um cafezinho na xícara de Minas. Com um cafezinho maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Viva Minas! Como diz Guimarães, é junto dos bons que a gente fica melhor. Não é? Não é verdade? Então, Exato. Leones, eu queria muito ter essa entrevista, né, porque você é o secretário, está num lugar muito competente, você tem competência para isso tudo, mas porque há 5, 6 anos nós nos conhecemos, eu tenho uma admiração muito pelo seu conhecimento, pela sua cultura, pelo seu jeito de ser, né, inclusive de fazer a gestão disso tudo. Então, tem 6 anos que eu venho observando, eu sei que você tem muito a acrescentar para o nosso público aí, que está nos vendo e ouvindo, né? Então, a palavra é sua. Não sei de onde você vai começar, mas começa do princípio. Eu acho que eu vou começar. Eu ando refletindo muito com a Minas Gerais, a volta para Minas Gerais agora, depois dessa passagem do governo federal, morar no Rio de Janeiro e voltar para Minas tem sido uma redescoberta. Eu me sentia muito, Hernani, quando eu estudei fora do país, eu fiquei 5 anos fora, na Espanha, e fazendo doutorado, e depois fiquei em Roma fazendo mestrado nesse período todo, e na área de restauração, na área de cultura, turismo, e voltar para Minas tem sido uma redescoberta, e eu me sentia muito dividido. Sempre a gente eu saí muito novo, eu saí com 27 anos e me sentia com duas pátrias. Morar parte da minha juventude na Espanha, na Europa, sempre me deixou com aquele pé lá, sabe? Aquela coisa, gente, lá é tão arrumada, as coisas são tudo tão. As coisas funcionam, aquela coisa que brasileiro tem, né? E voltar agora para Minas Gerais, eu não sei se tem, até claro que tem a ver com o cargo, o lugar que eu estou nesse momento, mas tem a ver muito mais com a possibilidade de conhecer lugares, conhecer Minas Gerais, sabe? Viajar, conhecer a terra, ter contato com pessoas, com esse território, com essa riqueza imensa que é esse estado. E eu não sinto mais isso, eu anuncio para mim mesmo, todos os dias eu falo assim, gente, bem-vinda à maturidade, porque eu não sou um ser dividido mais, eu sou Minas, e muito mais de Minas, eu sou das Gerais, porque eu nasci em São Gotardo. Cidade boa. Minha tia uma É, vez morou lá durante um período, uns 2 anos, e eu conheci a cidade. muito bom. E tem uma indústria do agronegócio muito rica, né? E é interessante, Leônidas, porque eu também fiquei de 28 a 32 anos fazendo doutorado fora. Né? Uhum. Então é muito interessante esse aspecto, porque a gente volta a outro. É, Volta a outro, se redescobrindo e também descobrindo o seu rincão, vamos dizer assim, o seu rincão. Né? É muito é verdade. interessante. Então, fala sua, pode contar o que você quiser. Bom, e aí nessa reflexão, ligando essa fase de estudo e analisando Minas Gerais nesse momento e a reinvenção que a Europa fez no turismo, na cultura, mas no turismo sobretudo, e usando da cultura, da experiência cultural que um destino promove, é o caso recentemente de Portugal, que leva isso, eu estou dizendo o caso da Espanha, né? Onde chegou a 40 e tantos por cento do PIB espanhol, é de turismo, né? Um turismo de patrimônio histórico, cultural. Então, eu ando, ao mesmo tempo que eu tenho esse reencontro profundo com Minas Gerais, comigo mesmo, com a minha terra, com a felicidade,
de estar partícipe, de ter pertencimento a esse lugar tão bonito que é a nossa terra. Também agora resgatando esse período de estudo, sobretudo usando como analogia, né, o que foi feito naquele momento lá, e o que a gente pode fazer aqui, essa referência que marcou tanto a minha vida, de como usá-la para esse momento. E aí é muito nesse projeto de redescoberta que tem surgido também a criatividade para a gente pensar, para pensar quais os projetos que a gente vem fazendo para esse momento. Tanto o projeto de vida pessoal meu, que é Minas Gerais, muito, muito claro e definido agora, com muita tranquilidade, e o projeto de trabalho também, que é, nesse momento, por circunstâncias, que é Minas Gerais, mas acaba sendo um projeto de vida, né? O lugar. Eu já estou, como você disse, há algum tempo aí, já trabalhando na Fundação Musical de Cultura, em Belo Horizonte, né, no Museu Abílio Barreto, na Embratur, enfim. Mas Minas Gerais realmente é esse caminho. E aí o projeto de Minas vai muito nesse processo. Por exemplo, a única cozinha que nós temos reconhecida como patrimônio cultural, e aí, no caso da humanidade pela Unesco, é a cozinha mediterrânea. É a dieta mediterrânea. E agora surge um projeto nosso aí de cozinha mineira, né? Que é essa da gastronomia, vamos dizer, esse capítulo dessa rica gastronomia de todas as partes que nós temos aqui no estado, mas a cozinha mineira como um elemento fundante, original, originalidade para Gaudí. Ele falava que para ser original, só a gente voltar às origens, não precisa de inventar muita obra. Não tem dúvida, né? É ser natural, né? Exatamente. Ser natural. Isso, Hernani, ser natural. Ser natural. E esse tempo, eu acho que ser natural, esse tempo de pandemia, tem feito muita introspecção, né? Eu, particularmente, tenho tirado para mim um momento de muito amadurecimento pessoal, porque tem tempo para refletir, né? Faltava, acho que, tempo para a gente refletir. E eu acredito que você também, eu acho que as pessoas, todas elas, todos nós estamos passando por um momento de reflexão, o próprio país está passando por um momento de reflexão. Olha, já visto o que está acontecendo nos últimos dias, né? Parece que a gente está passando a limpo a nossa história e vivendo ela numa rotina estremecedora, diária e cotidiana. Acho que isso tudo vai ser muito salutar para a gente, muito salutar para a gente enquanto nação, enquanto identidade. Para mim está sendo muito salutar. Né? No princípio, nos primeiros dias, nas primeiras 3 semanas, talvez, eu estava pensando que eu estava de férias, estava parecendo que eu estava de férias, mas nas outras 3 semanas eu fiquei assim um pouco, não vou falar que eu tive depressão, mas eu fiquei assim um pouco triste. Depois eu falei, não, gente, se a coisa continuar, eu tenho que inventar novas coisas. E hoje eu estou muito bem, muito tranquilo, saudável, felizmente. Né? É assim que a gente tem que fazer, e acompanhando o que acontece em Minas Gerais, em Belo Horizonte e no Brasil. E Sim. também no mundo, né? Não desde cedo, porque o mundo também influencia a gente. Eu tenho pensado muito na importância do trabalho, né? Para não enlouquecer, eu te falo que os primeiros 45 dias eu fiquei um pouco louco. Meu não foi uma semana, 2, não. Eu tive um momento muito, muito difícil, assim, de muita. Eu acabei vindo do Rio de Janeiro, né? A pandemia aconteceu e eu vim de uma forma brusca, acho que mudou todo mundo, e com muita tristeza, né? Assim, nesse momento, mas. E ainda muita tristeza pela realidade que está vivendo, que nós estamos vivendo. Mas eu realmente fiz uma opção de colocar no lugar da tristeza o trabalho. E como o trabalho, Chico Xavier, desculpa citar a religião, mas Chico Xavier fala uma coisa muito interessante, né? Trabalha e espera. Trabalhe. O trabalho tem uma importância muito grande de ocupar a mente, né? O ditado popular fala que mente vazia, né, é lata do demônio, né? Isso. Então, colocar o trabalho no lugar desse momento também, para mim, Desculpa. Sem problema. Deixa eu desligar isso daqui. Mas, então, trazer o trabalho nesse momento tem sido fundamental para passar isso tudo, né? Então, assim, eu estou vivendo um momento assim, reflexão, estudo e trabalho. Absolutamente mais nada, mais nada. Esse está sendo
é, o meu treino. É, mas a, mas a nossa vida é assim, né? Por isso que nós vamos voltar agora lá atrás. Você lá na adolescência, como é que começou as suas escolhas, como é que você foi para esse lado, primeiramente para a cultura, né? E depois você vai contar como é que você foi percebendo o turismo aliado a essa cultura. Vamos contar Sim. aí. Olha, eu acredito que quando eu me lembro, a lembrança mais longínqua que eu tenho de alguma atividade ligada à cultura foi quando eu nasci num povoado que chama Três Capões, Nossa Senhora da Serra. Minha avó era ministra da Eucaristia e meu avô era o farmacêutico. Eu costumo brincar que ela cuidava da alma e ele cuidava do corpo. Ótima analogia. E imagino que a minha avó foi a primeira ministra da Eucaristia do Brasil. Descobri isso outro dia em Luz, quando eu fui lá, porque isso o Concílio de Trento aprovou em 1962. Em 1970, a Diocese de Luz foi a primeira que instituiu ministra da Eucaristia, e ela foi a primeira mulher que foi nessa leva. Então, ela é um pouco a sacerdotisa. Então, a religião, levar flores, então eu me lembro de levar flores para pedir chuva no Cruzeiro, né, que é uma coisa de cultura popular muito forte. A partir daí, a vida foi se desenvolvendo nesse ambiente, esse ambiente rural, esse ambiente de Guimarães Rosa. Outro dia, eu e o Sérgio, da Rede Minas, a gente fala muito, ele é de Congonhas, né, do centro, e eu sou da periferia. E eu falo assim para mim, eu entendo o que você está falando, assim, eu entendo, mas eu não vivi isso. Então, eu não entendo, professor. Então, meu filho, você pega a Rede Minas e vai lá nas Gerais saber o que é e viver, porque nós aqui, vocês aqui da centralidade, sabem o que é e souberam explicar para o resto de Minas que vocês são importantes, porque tem o barroco, tudo que está importante tem aqui. Explicar, mas não é o real. Né? Então, já voltando agora, até uma reflexão contemporânea. Mas voltando lá atrás, então, nesse momento, tem essa questão muito vinculada à religião. Depois eu vou para o seminário, começo a vender picolé com 6 anos, meu pai tinha sorveteria, e começo a juntar dinheiro e comprar minhas coisas, e então volto a trabalhar. Eu aprendi a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Com 13 anos eu já era secretário da paróquia de São Gotardo. E depois fui para o seminário, e muita religião muito vinculada, uma religião muito popular e muito mineira na sua forma de ser. E aí eu venho fazer arquitetura. E é quando eu tenho encontro com o turismo, é quando eu vou sair fora do Brasil. Claro que eu fazia turismo, mas eu não me despertava. Eu falei assim, gente, eu quero ser turismólogo. Eu pensava, fiquei na dúvida entre ser turismólogo e ser arquiteto. Fiquei muito. Essa dúvida me consumiu um bom tempo. Decidi, depois de sair do seminário, já tinha feito filosofia, decidi ser arquiteto. Porque achava que eu gosto muito de organizar as coisas, de construção, de obra, de construir. Isso mexe comigo muito, assim, esse lado arquiteto meu é muito. E aí tem a criatividade, né, Jorge? O arquiteto tem que ter uma criatividade, né? E para dar vazão a essa criatividade, Hernani, isso é uma coisa que chega a ser prejudicial, assim, ser bem sincero para você. Às vezes chega a ser prejudicial, porque, assim, às vezes, assim, eu não consigo dormir, porque as ideias vem muita ideia, e eu costumei, até na terapia, de fazer um papelzinho e ir anotando, sabe? Porque, às vezes, você vê uma conexão que você deveria estar fazendo, que você teria que ligar com isso, criar, ou tá. Então, assim, eu tenho, e às vezes, assim, tem dia, e eu sou hiperativo, ainda tem esse problema, né? Eu gosto de criar e ainda sou hiperativo, ou seja, dormir para mim é um trauma. É chá de maracujá, é suco de maracujá, é tudo que você imaginar. Eu faço para dormir. Não tomo café desde pequeno, porque se eu tomava café aí que eu não dormia mesmo, então o café é uma coisa que não faz parte da minha vida, porque depois eu fui ao médico e falou assim, é bom mesmo que você do jeito que você é, meu filho, você já não... sei o que vai ser você, né? Mas para segurar essa coisa. Então, assim, essa coisa é muito forte dentro de mim. Eu sou muito genioso,
sou de touro e tal, e criar e fazer as coisas, ver as coisas acontecer. E tento também pensar muito no bem, sabe, Hernani? Eu acho que pensar no bem das pessoas, no bem dos outros, pensar, eu acredito muito nessa energia que atrai, sabe, isso. Mas então, vamos voltar lá atrás. E aí eu comecei, o meu encontro com o turismo foi em 2003, quando eu fui naquela feira, na Fecitur, na Fitur, desculpe, na Fitur, que é a feira espanhola de turismo, e aí eu fui por uma questão de arquitetura, que eu estudava e fui. E aí eu comecei, aí foi o meu contato com o mundo empresarial, vamos dizer assim, do turismo, e de entender o turismo enquanto negócio, né, enquanto uma importância. Foi na Espanha. Foi na Espanha que eu entendi que desde o padeiro até passando pelos povoados, sobretudo, e os bares e aquela vida toda depende infinitamente do turismo, da economia do turismo, né? Então, estudar isso ali nesse momento, entender, foi no momento onde a Espanha estava realmente no topo. Ainda é o país mais desenvolvido no turismo, né? Mas ela estava, você ter uma ideia, foi naquele momento que ela criou aquela marca Espanha, né? Onde ele coloca os elementos culturais. Isso mesmo, eu lembro disso. E quando relaciona esses elementos culturais, ou seja, o turismo cultural de coisa, com os números de Minas Gerais, aí falou assim, gente, nenhum estado tem essa quantidade de patrimônio, patrimônio da humanidade, 62% do patrimônio histórico, uma cozinha que é esse fenômeno, e aí falou assim, gente, sem falar nos recursos naturais, né, Leandro? Sem falar nos recursos naturais, que eu aí no modelo espanhol, o português mais recente, e eu denomino como a paisagem cultural, porque os elementos naturais no território estão todos aqui identificados. Se você vai na Lapinha, que é aquela maravilha, aquele esplendor absoluto da natureza, você tem para descer, você já tem uma escada, você tem uma intervenção humana, então é uma paisagem onde o homem já interferiu, então é uma paisagem cultural. E claro que isso não quer dizer que nós não temos que segmentar para a aventura, que temos que segmentar para a ecologia, porque o mundo está segmentado, os gostos são segmentados. A gente, no turismo, você sabe disso, a gente busca o que é aquilo que a gente quer, a experiência que a gente quer, e vai muito da escolha da sua vida pessoal, daquilo que você quer ser, que se projeta para ser. Eu estou nesse processo, viu? Turismo de aventura para mim, esse negócio, para mim, não estava com nada, não. Eu achava que era turismo cultural e tudo, que eu acho que... Hoje, meu amigo, eu ando de bike, você imagina, eu que é uma pessoa que faz isso. Mas é bom, trilha. Bom de variar, né? É bom de variar. Você estudou aonde na Espanha? Eu estudei na Universidade de Valladolid, que é a capital de Castilha e León. Estudei na Universidade de Alcalá de Henares, em Madrid, e Alcalá de Henares, né, que é na região metropolitana de Madrid, que, aliás, a Universidade de Alcalá foi a primeira universidade planejada, cidade universitária planejada do mundo, e a Valladolid está disputando o primeiro lugar, tem 800 anos, para ser a primeira do mundo. Valladolid ultraconservadora, uma universidade conservadora, muito, muito conservadora, sobretudo no ensino, mas não tanto na forma de vida, não é isso, mas com um ensino muito rígido, muito tradicional, e a outra mais liberal, e em Roma, onde eu fiz parte do mestrado em restauração do patrimônio histórico. E onde eu estagiei também em Roma, nos museus do Vaticano. Tive essa linda experiência. Inclusive, tem uma coisa que eu vou guardar para sempre na minha vida, que uma vez eu fui na casa de Santa Marta, ia pegar uma assinatura de um documento, e no caminho eu estava João Paulo II, na cadeira de rodas. E eu não aguentei, porque a gente passava por outro lado e você não vai chegar. Eu não aguentei. A hora que eu vi foi uma coisa que me puxou de uma forma, me arrancou do meu caminho, assim, como descumprir a regra, e cheguei perto dele, ele me acenou. Aí eu tive a oportunidade de estar com ele 5 minutinhos, mas eu realmente me ajoelhei e ele me deu a bênção. Acho que foi uma das coisas mais bonitas da minha vida. Tem outra coisa muito bonita na minha vida que aconteceu na Espanha. Eu morei com um arquiteto
que eu apresentei a esposa dele. Ele foi meu estagiário, porque aí eu já comecei a trabalhar numa multinacional, ele foi meu estagiário, e a secretária, imagina, olha essa história, a secretária, ele achava a secretária muito bonita e a secretária achava ele, e eu ali, né, sem saber, um dia eu peguei no meio, pensei, ai meu Deus, que situação. Um dia eu peguei os dois e puxei lá pro jardim e falei assim, vocês conversem, eu não, assim, porque eu não dou conta desse fala na minha vida. Casaram, já tem 18 anos, e o primeiro filho tem meu nome. É mesmo? Que beleza! Uma homenagem É, gostosa, muito bom. foi o maior presente que eu já tive na vida. Muito bom mesmo, excelente. Mas vamos voltar lá. Como é que você. Então, na Espanha que deu, então, esse sinal que cultura e turismo podiam andar juntos. Foi. E Foi deve. lá, porque lá andam, né? Eu costumo dizer tudo nas minhas falas, assim, o que a gente vai fazer na Europa? O que a gente vai fazer? Porque nos Estados Unidos você ainda vai fazer compra, né? Você tem esse turismo aí. Mas o que você vai fazer na Espanha? Você vai ver o quê? Ah, vou ver aquelas ruas, vou ver edifícios, vou ver a catedral, vou ver coisa, ou Paris. Você vai ver um turismo cultural. E em Minas Gerais você vem ver parte o turismo cultural. E isso você vê o número que representação do nosso turismo, 70% com a cozinha e com o turismo patrimônio, o turismo da Espanha também é nesse nível, 70%. O resto é natureza, é o Parque de Doñana, os eventos, que tem um papel fundamental os eventos são importantíssimos, né? Você sabe muito bem disso, na atração de eventos. Muitos eventos ligados ao turismo cultural, muitos eventos que vão para negócios, mas o fundamento também é conhecer a paisagem, vamos dizer assim, né? Conhecer as cidades, conhecer os edifícios, os grandes museus, Museu do Prado, que atrai um absurdo de turistas que o Museu do Prado atrai, é uma coisa impressionante, como o Louvre, né, gente? O Louvre atrai um turismo que, salvo engano, ele é muito maior do que o turismo que o Brasil recebe, né? Muito mais. Várias vezes. Várias vezes. É isso? Várias vezes, várias vezes. E isso é um turismo cultural. Sim. E aí você voltou e veio ocupar alguns cargos, tanto no município, no federalismo e agora no estadual. Sim. Conta um pouquinho para nós dessa experiência, de fazer essa mudança, como é que essa mudança de esferas, como é que acontece isso? Além disso, há um lapso de tempo aí que eu estava na Espanha e eu fui convidado para vir para a Universidade Católica, porque o meu objeto de estudo foi patrimônio religioso. Aí voltando, a vida inteira estudando patrimônio e religião. À época, Dom Valmor tinha acabado de chegar, a professora Mônica Eustáquio era a coordenadora do inventário, junto com o professor Luiz, e ela me manda, olha que interessante, ela manda uma mensagem, e eu coordenava as publicações da revista Ars Sacra para a América Latina, e ela me manda um e-mail, doutor Leônidas, em espanhol, hein? Pedindo para publicar um artigo, aí eu falei assim, a hora que eu vi, eu falei assim, gente, é a Mônica. Eu falei assim, Mônica, sou eu, seu aluno, ela foi minha madrinha, para mim, na formatura. E ela fica muito feliz com aquilo, e aí eu comecei a contar por que eu estava na Ars Sacra, porque tudo, e aí ela me convida para a Universidade Católica, e eu me efetivo na Universidade Católica, e sou funcionário efetivo da Universidade Católica. Até hoje, estou de licença. Dom Valmor me dá licença há 12 anos. Eu encontrei com ele e falei assim, Dom Valmor, você vai me dar mais uma licença, né? Eu preciso de mais 2 anos. Ele falou assim, vou, desde que você cuide bem do patrimônio religioso. Que é uma grande figura, né? O que ele fez com o turismo religioso na Serra da Piedade, de levar de 30 mil pessoas a 500 mil pessoas ano e transformar aquele lugar, aquele entorno com turismo religioso, realmente, eu acho que é um dos grandes casos paradigmáticos do turismo mineiro. E também é pegar, né, com unhas e dentes, né, a construção da Catedral da Capital, que era uma coisa, não sei de quantos anos, quantas décadas, né? Então foi muito interessante, hoje é quase uma realidade, né?
Sim, sim. Não está pronta, mas está bem encaminhada, já está bem andada a obra. Então, eu acho muito interessante isso, como é que é, e ainda hoje é presidente do CNBB. Presidência da CNBB, e o Novo Amor, e olha como a inteligência estratégica dele para o turismo, eu acho fantástica, assim, do turismo religioso, porque ele pega, Niemeyer tem na catedral a última obra dele, e que foi o grande arquiteto de todos os tempos, talvez junto com Aleijadinho, que era multifacetado, né, mas do século XX, e da importância dele é fundante, fez a nossa capital. E ele pega a última obra, ou seja, criou outro fato turístico para a capital Belo Horizonte. Ao criar essa catedral. E quando ela estiver pronta, você sabe que a proposta dele é colocar o Memorial da Arquidiocese lá, e fazer o Museu de Arte Sacra lá. E a Arquidiocese de Belo Horizonte possui, salvo engano, 26 cidades barrocas. Né? Então, tem Caeté, tem Talarás, Eu tem essa. eu recordo que ele foi ao convention fazer uma visita, nas primeiras, já com a primeira vez que fez o projeto, né? E contou para nós, e nós ficamos muito interessante, porque eu lembro que eu lembrei para ele assim, falei assim, interessante, né? Oscar Niemeyer, que se diz cara da esquerda, comunista, ele faz a Igreja da Pampulha, sua primeira igreja, a Igreja da Pampulha, e sua última igreja vai ser a Catedral de Belo Horizonte. É muito interessante essa ligação, né, de Sim. Oscar Niemeyer com Belo Horizonte, né? Sim, E ele soube sim. usar isso. É muito uma pessoa Sim, muito inteligente, né? Admiro muito ele. também, também. E eu acho que ainda a gente deve reconhecer cada vez mais o papel dele para o turismo metropolitano. O que ele criou e o que ele está criando e como ele vem organizando o patrimônio cultural da igreja no turismo religioso, eu acho que é exemplo realmente para outras religiões. Eu até tenho conversado com o de Minas muito nisso, é o turismo da fé, por conta daquele itinerário que você tem histórico de ligar até a Aparecida, né? A Mantiqueira. De Também padroeira, de padroeira a padroeira. exatamente, a padroeira do Conta como é que Brasil. você chegou na Fundação Municipal de Cultura. E aí eu fui para o Museu Histórico Abílio Barreto. À época, o prefeito Márcio Lacerda me convidou para o Museu Histórico Abílio Barreto e eu fiquei diretor lá 4 anos. E foi um tempo muito bom, porque estudei muito sobre Belo Horizonte, porque se você imagina que tem 80 mil peças de acervo naquele museu sobre Belo Horizonte, e, em maior instância, sobre Belo Horizonte. E o museu, você imagina, né? Você imagina o papel que teve Juscelino Kubitschek, né? Falando de Niemeyer, vamos falar de Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek chega em Belo Horizonte, uma cidade de 45 anos, e cria o Museu da Cidade, que é o Museu Histórico Abílio Barreto. Olha que visão que essa pessoa tem, ampla de toda a vida, né? Ou seja, resgata a capital, cria um museu, cria uma nova lógica para Pampulha, que é patrimônio mundial. Então, eu cheguei naquele momento e fiquei 4 anos de muito estudo, muito trabalho, fazendo várias exposições, já começando o vínculo com o turismo, sobretudo na gastronomia. Nós fizemos uma exposição que eu me lembro que foi muito bonita, que em volta dessas mesas tem um bar. O bar que estava em volta das mesas. E aí nós contamos a história de como Belo Horizonte se tornou a capital dos bares, de mais de 12 mil bares antigos, históricos, e sobretudo bares tradicionais, que muito síntese da cultura alimentar de Minas Gerais. E daí eu acho que uma das grandes saídas aí para a promoção de Belo Horizonte, que já é criativa da Unesco, que o Gilberto conseguiu esse título aí ao Gilberto Malap, né? Você imagina a potência que é Belo Horizonte como turismo de gastronomia, e quando a gente proteger a cozinha mineira. Então, eu fico no Museu Histórico Abílio Barreto, e quando a Thaís Pimentel, que foi minha chefe durante 4 anos, sai, o Valadão, que eu já conhecia a partir do museu, e Maria Elvira, que foi quem me apresentou para o Márcio Lacerda, minha amiga muito querida, nós nos encontramos, o Márcio me chama para ser diretor de patrimônio histórico.
E aí, depois, quando a Thaís sai, o Mauro Verquema assume, mas a vontade dele era ir para Belotur, Embratur, não, é Belotur, desculpe, eu faço. E aí eu fico presidente da Fundação Municipal de Cultura, e aí começa esse outro capítulo aí da história, e depois acaba acumulando, você lembra bem, que foi onde nós conhecemos, acaba acumulando Belotur e Fundação Municipal de Cultura. Era a questão também do patrimônio, da questão da Pampulha como patrimônio cultural da humanidade, né? E aí esse já estavam juntos. Exatamente, esse projeto gosto muito dele, que é um projeto que me fala muito ao coração. Sabe como é que isso surgiu? Isso surgiu assim, Hernani. Eu estava assistindo MGTV e eu vi uma reportagem na Igrejinha da Pampulha e pensei assim, gente, por que a Pampulha não é patrimônio da humanidade, será, né? Será por quê? E aí eu me lembro que eu estava trabalhando até no plano de governo do Márcio. Aí eu coloquei Pampulha Patrimônio da Humanidade. Aí a hora que ele viu, ele me ligou. Falou assim, será que isso aí, você colocou no plano de governo, mas sem conversar com os russos? Eu falei assim, Márcio, eu te garanto, confia em mim que esse negócio vai dar certo, porque ela já está inscrita tem 20 anos, ou seja, já se reconheceu o valor dela, o que acontece é que os contextos não fizeram realidade o processo, o dossiê e tudo isso que tem que ser feito. Mas a gente fazendo, e aí acredita que depois que ele foi eleito, na primeira semana ele tirou férias, na segunda semana nós fomos no IFAM, em Brasília, conversar com a Jurema, que era então presidente do IFAM, para ele tirar a história limpa. E aí eu já tinha preparado com a Jurema, né? Falei, Jurema, pelo amor de Deus, o prefeito vai aí, você, por favor, se você falar que não tem jeito, pode terminar. Ela disse, claro que tem, Leônidas, e ela é mineira de Divinópolis? Lógico, claro que tem. Vamos tocar esse assunto. Muito inteligente ela também, né? Ela é extremamente. Sou uma pessoa amada do bem. Também, muito bem. E aí, como é que foi esse trabalho? Belotur, Fundação Municipal, como é que você viu isso? Acho que muito a cultura. Eu não estava tão maduro para o turismo naquele momento, e eu penso isso numa reavaliação, como depois que eu passo na Embratur, depois que eu tenho uma experiência maior. E também acumular cultura e turismo em Belo Horizonte, fazer carnaval, né? Eu lembro carnaval, assim, ó, uma curva ascendente, naquele momento, e com a virada cultural e tudo aquilo que, né, aqueles eventos todos, festivais, e eu estava lembrando, Hernani, eu olhei ontem uma reportagem de 2013, onde fez uma pesquisa do Estado de Minas, o Datatempo, salvo engano, com o Estado de Minas, eu não me lembro quem foi o instituto, mas de Belo Horizonte, das políticas públicas, de maior satisfação era a cultura. A população, todas as regionais elegeram a cultura, e a cultura nunca tinha aparecido em pesquisa. Você imagina. Eu tenho lembrança que nós, dentro dos diversos projetos, nessa época, nós criamos um negócio que é Belo Horizonte, onde a cultura ganha vida. Ganha vida. E você lembra que nós criamos aquele projeto de ir a Uberlândia, ir nas cidades matrizes, vender Belo Horizonte pelo tour, de posicionar Belo Horizonte? Foi muito bacana, muito bacana. Mas um curto período, né? Foi um ano. Então, assim, não deu para planejar muito bem. E no meio desse período, a minha mãe falece. Né? A minha mãe chega a falecer, e que foi a grande ruptura da minha vida, que eu pensei que eu não ia conseguir ser mais trabalhar, né? Então aí acontece esse momento. Minha mãe morreu dia 24 de junho, dia de São João, numa noite de São João, às 9 horas da noite, 60 anos depois dela ter conhecido meu pai, numa noite de São João. Que interessante, né? Que interessante. E aí a Pampulha foi dia 15 de julho, ou seja, no meio do... E eu nem fui a Istambul, não quis ir a Istambul. O Márcio falou assim, vai a Istambul receber o prêmio. Eu falei, Márcio, pelo amor de Deus, se eu viajar, eu não consigo chegar na metade. E aí a Luciana Feres foi receber o título por nós, e o título mais curto, um dos mais curtos da história da Unesco, e foi aplaudido, ovacionado, porque junto dele protegeu-se também 8 obras de Le Corbusier,
que é o grande paradigma da modernidade no mundo. Se nós vivemos nos apartamentos como nós vivemos, nós devemos à lógica da máquina de habitar que ele criou. Não tem dúvida, né? E aí, você foi para Brasília, como é que foi lá? Brasília foi uma experiência técnica muito boa, sobretudo no contato diário com os funcionários da Embratur, a possibilidade de conhecer as feiras, né, as feiras todas, que a Embratur está em todas as feiras, então o contato com o mercado, com as aéreas, com a inteligência de promoção, Expedia e Amadeu, e como se organiza, sobretudo nesse mundo contemporâneo, isso foi de uma força dilacerante, assim, na minha vida profissional, assim, foi absurda o quanto eu aprendi em Brasília e o quanto eu sofri em Brasília também, te confesso. Porque eu realmente, Brasília não é para amadores, gente, não é para qualquer um. Portanto, que nesse momento da história eu não consegui ficar. Eu já fiquei 3 anos lá, assessorando o presidente da Confederação Brasileira de Convênios. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Não é. Ali você tem que ter uma força emocional, você tem que estar. Aí eu falo o seguinte, assim, eu não digo dessa água não beberei, porque eu nunca mais direi que dessa água eu beberei, porque a gente paga limpa. Mas eu te falo uma coisa, Brasília, você tem que estar numa situação muito confortável e muito embasado, com um lastro que vai até a Argentina, porque a vida de Brasília, você sabe, né? O dia pensando todo mundo em quem que vai tirar primeiro, quem que vai cair, quem que vai derrubar, quem que vai... Quer dizer, eu vi um negócio aqui. Ai, ai. Isso fico louco. Mas então foi aonde aí você entendeu bem o turismo nessa época, então. Né? Sério. Aí realmente foi. Você completa as duas. Você já tinha vivido bastante a cultura, começou a compreender o turismo, e volta nessa pandemia para uma Secretaria de Cultura e Turismo, né? Felizmente, muito bem recebido por todo o setor, né? Pelos dois setores, os setores agora se conversam, parece que são um só mesmo, né? E a minha concepção, eu acho que é isso que tinha que sempre acontecer, né? Eu já tinha te falado disso lá para 2000, quando você estava em 2015, 2016, eu tinha te falado desse aspecto, eu achava importante isso, e agora eu considero mais importante ainda, né? Então, me conta um pouquinho agora desse período na pandemia, mas sem parar de fazer tanta coisa. Trabalhando, é aquilo que eu falei, trabalha e foca porque precisa de mudar as coisas, né? Mas a primeira coisa o susto que eu levei quando eu cheguei foi o mesmo susto que estávamos nós todos, né? Uma classe artística dilacerada, um turismo parado que ainda continua, infelizmente, sobretudo na capital, né? Porque a vocação da capital é outra e as coisas mostram mais o interior nesse momento, por uma questão de mercado, e outras interjeições aí de gestão também. E aí primeiro a gente cria o Arte Salva, né? Levamos aí formação, mais de 600 toneladas de alimentos, porque não tínhamos perspectiva de recursos naquele momento. Nem sabia, não tinha auxílio emergencial, não tinha sido aprovado, e as pessoas pararam de uma hora para outra e começaram a passar dificuldades. O circo foi muito, muito paradigmático nisso, né? 90 circos que a lona desceu e o circo e a cultura popular tradicional vive do que vendeu. O artesanato não guarda dinheiro, o circo não guarda dinheiro, ele ganha o dinheiro e gasta. E o turismo fechado, nesse momento, então, fechado mesmo. Você lembra disso? Assim, não tinha autorização para abrir hotel. Então, os hotéis se preparando para a pandemia. E aí a gente começa com o Arte Salva para dar essa assistência também para o turismo, para os guias do turismo, sobretudo, que também se parecem muito com o circo, né? Porque ganha o recurso muito do dia, até chegar o auxílio, e na medida que o auxílio foi chegando, a Lei Aldir Blanc, nós fomos também estabelecendo as várias conversas para entender, para a gente se entender. Eu acho que foi muito o momento da gente se entender. O que a cultura está fazendo com o turismo? O que é isso que está acontecendo?
uma ruptura que tinha no meio, né, de alguns segmentos, a cultura achando que ia dividir espaço com o turismo, sem entender que se o turismo traz números que 27 bilhões em 2019, 70% é turismo cultural, a cultura que está gerando, então uma cadeia que tem muita relação, mas começam as conversas com os fóruns, com convention, né, com os vários segmentos, com as associações, com o trade, e também com a cultura, com circuitos turísticos, para começarmos a ver que projeto, o que é esse projeto o que a gente vai fazer, né? Assim, então foi uma construção muito conjunta. O Arte Salva foi uma construção conjunta, o Minas para Minas foi uma construção conjunta, muito mais conjunta e feitas pela sociedade civil, pelo trade, em liderança junto com a Secult, do que a própria Secult naquele momento intervindo. Porque o entendimento ainda não se tinha, eu chegando, nem conhecia os pares do governo, não tínhamos o entendimento do que era preciso fazer, né? Mas conversando, a gente foi buscando os caminhos juntos e foi saindo Minas para Minas e foi um sucesso, né? É um sucesso essa redescoberta de Minas para o interior e os hotéis, a ocupação começou a melhorar e todo mundo se preparou, os selos do turismo sustentável do Ministério do Turismo foi muito importante nesse momento, ganhar o selo da WTTC também foi muito importante, e firmar como é seguro, e tirar das cabeças, gente, que turismo não é aglomeração, gente, você não tem isso. Você viaja, não é, e gente, eu vou nos hotéis, os hotéis estão preparadíssimos como a sua casa, não é isso que faz. O problema do Covid reside, hoje, eu acredito, que muito mais no que é feito clandestino, do que os meios produtivos da cadeia produtiva do turismo e da cultura, mas muito mais. A cultura se reinventou pela Lei Aldir Blanc, ok, não está tendo evento, porque a cultura ela é capaz de aglomerar, mas turismo não se trata de aglomerar, se trata de fazer mobilidade de pessoas e sair para ver outro lugar, é muito importante. E o uso da máscara e o que o turismo se reinventou de uma forma muito eficaz, com muita seriedade, o trade vem trazendo a pandemia, é o que tem feito, dado a salvação. Nós não estamos bem, não é isso, não estamos longe de estar bem, mas nós estamos preparados. Isso mesmo. Mas é interessante que eu considero isso também. Poderia estar existindo cinema, teatro, evidentemente com uma capacidade menor de pessoas, mas podia estar acontecendo, porque é seguro, mede-se temperatura, use máscara, use álcool. Nós temos muito mais capacidade. Um organizador de eventos tem uma capacidade que já fazia isso há muito tempo. Não com, talvez a máscara é uma coisa nova, mas álcool, para higienização completa e bem feita, tudo isso já existia, né? Os hotéis, então, os hotéis da capital são um exemplo de segurança nessa questão, né? Então, parar isso foi muito complicado, né? Quando o aeroporto se abriu, começaram os voos, eu falei assim, opa, acho que agora vai começando aos poucos a chegada, né? Nós tivemos o evento nacional do artesanato, em parte presencial, foi tranquilíssimo. Foi um exemplo. Não tem problema nenhum. Então, o problema está no transporte público. As pessoas se aglomeram, as pessoas não usam máscaras, o jovem de 30, 40 anos, eu não estou falando jovenzinho de adolescente, o jovem de 30, 40 anos, acha que nada pega ele, e hoje, nessa semana que passou, a porcentagem maior de mortos é de 30, 40 anos. Sim, é exatamente isso. E eu fico muito chateado. Precisam ser vistas essas coisas. Né? Nós não tivemos culpa e estamos pagando. Mas estamos pagando, aguardando, preparando melhor, de forma ainda melhor e querendo um pouco a retomada que seja lenta, parcelada, para que aconteça, porque as pessoas precisam trabalhar, viu, Leônidas? Tem muita gente
Tem muita gente do setor do turismo, dos eventos, da moda também, muita gente passando fome, infelizmente. Né? Muito. Você ajudou aí do governo, com todos esses projetos. A gente também criou um movimento chamado Movimenta-se, que teve também lá a taxa de certo. Então, mas não foi suficiente ainda, porque é muita gente. Não, é muita gente. Colocamos no mercado 200 milhões de reais pelo Prodetur, mas nada é suficiente se não houver uma... E é engraçado que outros países estão convivendo, né? Assim, o problema nosso, gente, é a aglomeração nas portas não é o estabelecimento, Não. é muito mais de fiscalização de quem está na rua, de quem está aglomerando, de quem está fazendo festa, e nós mesmos também culpados. Olha só, quando a gente vai para tá uma mania, assim, que eu acho que todo mundo tá, eu agora parei com isso. Mas você já observou que a gente chega e encontra com a família? Aqui não, aqui a gente tira a máscara. Pá. Aí a gente chega com um amigo lá no negócio e tira a máscara também, como se o amigo fosse imune e se a família fosse imune. Acontece uma festa clandestina, acontece uma aglomeração em ônibus, em transporte. Chega dentro de casa e tira a máscara, né? Não tem. Agora, colocar isso aí, você falou muito bem. Colocar isso no setor da cultura e no setor do turismo, a cultura que é extremamente consciente, gente, a cultura, assim, não há que se pensar de forma alguma que a cultura é capaz de gerar ou quer, muito pelo contrário, a cultura é humanista, é a favor da vida, de jeito nenhum, né? Então, assim, eu acho muito preconceito dinamitar áreas específicas e colocar culpados e não achar a raiz do problema, que a culpa não é essa, sabe? Mas tem culpados, né? Eu estava lendo aquele livro, estou vendo aquela série no Netflix, aquela moça presa, assim, a Alice Gray, Alice Gray, e ela, né, e assim, tem que achar culpado, todo mundo gosta de achar culpados. Olha o que está acontecendo na política. Toda hora tem que ter um culpado. Seja ele da esquerda, chega da direita, chega do centro, mas assim, a vida é achar culpados. Por que a vida não é achar solução? Porque a pessoa só está focada no problema, né? Não está focada na solução, né? Quando a gente está focado na solução, assim, por exemplo, na hora que você chegou, você começou a focar na solução, não é que vai salvar o mundo, mas solucionou muitas coisas, né? Porque a gente tem criatividade para isso. Eu também estou lendo um livro que fala que no século XXI, 3 características serão fundamentais. Primeiro, o conhecimento crítico. O segundo, a comunicação. E o terceiro, a criatividade. Esses são os 3 Cs. São os 3 Cs. Né? E não posso deixar aqui nem nada, porque nosso tempo está terminando, Leandro. Você é uma pessoa muito ocupada. Te agradeço desde já por você ter esse tempo para nós. Mas eu quero que você deixe uma mensagem final. Você, como um homem de diálogo, que conversa com todas as pessoas, né? Eu sei disso porque eu te acompanhei também dentro da cultura. Eu sei que você mexe com todos os segmentos da cultura, que é um segmento também muito amplo, como o turismo. Então, você é um homem do diálogo, da conversa e do papo. Por isso que eu queria ter você aqui muito, muito com a gente. Felizmente consegui. E queria que você deixasse a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes e também Primeiro, te agradecer pelo convite, me sinto honrado, louvo o seu trabalho em prol do turismo mineiro, brasileiro, a sua trajetória, porque eu tenho muita admiração, o seu senso crítico, você tem essas 3 características do século XX que você leu, você sabe disso. E tem uma outra característica que é o papo e o respeito à diferença, o respeito ao outro, o respeito no trato, que é muito mineiro, né? Minas tem isso, essa mineiridade do papo. Então, o papo é muito bom. E muito obrigado a todos que nos ouviram um pouco dessa história e deixar o meu recado. Acho que o meu recado é o seu, viu? É esse livro que você está lendo. Vamos pensar no pensamento crítico para não nos deixarmos levar pelas tempestades dos demais, de más intenções, sejam elas de onde vierem, de qualquer segmento da sociedade, criatividade, e eu acho que anexaria aí esperança. Esperança.
Acho que esperança, sobretudo nesse momento, que é o momento mais difícil que nós estamos vivendo, mantermos a união e a esperança de que vai sair e bem. E Minas, no caso de Minas, o planejamento para a retomada, que vocês conhecem ele, esse planejamento conjunto com todo o trade e em transversalidade com a cultura, eu tenho absoluta certeza que vai nos colocar num lugar interessante, digamos assim, para não ser o mais ousado, mas eu sou muito animado e otimista, mas interessante no cenário do turismo dentro de Minas, nacional e para o mundo, que é o nosso projeto. Minas para Minas, Minas para o Brasil e Minas para o mundo. E nós estamos na transição agora, Minas para o Brasil, e teremos notícias boas em breve. Muito obrigado. Obrigado a você, Leônidas, viu? E eu estou muito satisfeito de ter batido esse papo mineiro com você, e que você não toma um café, mas você pode tomar um chá. Meu chazinho está me esperando ali, e linda a caneca. Linda A caneca foi feita lá no Mercado Central. Ó. Linda. Né? Linda. Bom, e eu sempre uso, porque eu acho que Minas Gerais é terra dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais. Então, isso para mim, é muito importante isso tudo, né? Claro. E assim, as pessoas são as mais importantes. Quando Sim. a gente trata bem as pessoas, isso retorna para nós como uma energia muito positiva, e eu acredito nisso. Eu também. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, e foi excelente essa nossa conversa. Muito obrigado. Carinho, meu carinho para você, meu amigo. Tchau, tchau. Então, tivemos hoje o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais aqui conosco, contando um pouco da sua vida, da sua trajetória, que é muito rica em conhecimentos, em diálogos e em, vamos dizer assim, no trabalho com as pessoas. Aguardamos você no nosso próximo Papo Mineiro, e sempre, cada dia, trazendo alguém que faz e acontece. Um grande abraço.